Amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que estamos hoje aqui transmitindo essa palavra para os irmãos, a palavra de estudo das nossas terças-feiras. Estamos estudando 2 Coríntios, capítulo 13, é o último capítulo desse livro. Semana que vem entraremos no livro de Gálatas, estaremos estudando o livro de Gálatas. Queria convidar os irmãos em uma rápida palavra a acompanharem comigo a leitura. 2 Coríntios, capítulo 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz e o Deus de amor e de paz seja convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, ele estava se preparando para uma nova visita aos Coríntios. Seria a terceira visita, a terceira viagem a Coríntios. E ele estava preparado para confrontar os falsos apóstolos, os falsos obreiros que se justificavam perante a palavra de Deus. E Paulo, ele mostra a certeza de que Cristo falava nele. Nesse texto ele deixa bem claro isso. E ele afirma que a sua fé, o seu poder, não é dele mesmo, mas é de Jesus. Jesus é que opera nele. Jesus morreu na fraqueza, mas ressuscitou para a vida no poder de Deus. Paulo também, meus amados, ele afirma que ele é fraco. Capítulo 12, versículo 10, ele já havia falado sobre isso. Mas ele vive pelo poder de Deus. Nós também, meus amados, somos fracos, mas Cristo é quem nos fortalece. Nós podemos ter nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas Deus opera em nós. Ele é forte. Quem se acha forte em si mesmo já é como se diz hoje em dia, um fake, um falso, né? Porque em si mesmo o homem é fraco. Está aí essa enfermidade aí, meus amados, correndo o mundo e provando como o homem é fraco, independente da nação, independente da nacionalidade, independente do continente. As pessoas estão boas de um momento para outro, um pequeno vírus microscópico acaba atuando no organismo da pessoa e derruba a pessoa e muitos vão a óbito. Por quê? Porque o ser humano é fraco. Nós temos que estar cônscios da nossa fraqueza. O apóstolo Paulo estava cônscio que ele era fraco, mas Deus é quem operava nele para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Então, Paulo desafia os seus leitores, desafia os crentes de Coríntios a que se examinassem, que olhassem o seu interior para verificarem a situação espiritual que estava atravessando. No versículo 5 ele fala sobre isso, né? Diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. O exame interior, meus amados, deve ser uma constante na vida do cristão. Não é somente na Santa Ceia, mas todos os dias nós devemos nos examinar,
nós devemos olhar os nossos atos, conversarmos com o Senhor sobre eles e procurarmos nos aperfeiçoar na presença de Deus. Isso é santificação. Então Paulo, ele sugere a possibilidade até dos coríntios serem reprovados na sua fé, mas ele tinha uma confiança, ele tinha uma esperança de que eles reconhecessem que o ministério dele, o ministério do apóstolo Paulo, era um ministério aprovado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha estado junto a eles com poder, realizando milagres, provando a palavra e sendo aprovado com muitas salvações. Então, Deus agira através do apóstolo Paulo e continuava agindo. No versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, Paulo nada faria contra a verdade. Paulo era um homem da verdade, ele jamais agiria com falsidade. E ele se regozijava perante os coríntios, não pelo fato dele ser a pessoa, a espada da verdade, mas por ele saber que ele era uma pessoa que ele poderia se regozijar de estar defendendo, vivendo, pregando a verdade. Bom, meus amados, é quando nós podemos, como cristãos, dizer como o apóstolo Paulo, que nós vivemos, que nós pregamos, que nós defendemos a verdade, que nós não somos arbitrários, nós não passamos o pano para mentira, né? Ou passamos o pano, porque, mas foi meu parente, foi meu amigo, eu gosto dessa pessoa, então se eu gosto dela, ela pode transigir com a verdade que eu vou passar o pano. Não, o apóstolo Paulo era uma pessoa que ele julgava tudo, deixava tudo passar pelo crivo da verdade. Bom é que nós cristãos, irmãos, vivamos pela verdade e coloquemos toda a nossa vida sob o crivo da verdade, sob a peneira da verdade, para que o que passa pelo outro lado seja realmente aquilo que não pode ser contrariado. Então, Paulo não faria nada contra a verdade, se regozijaria se os coríntios fossem de fato fortes. As correções que o apóstolo Paulo estava trazendo aos coríntios tinham um propósito, ele não tinha o objetivo de ferir, de machucar, de maneira nenhuma. O objetivo dele, meus amados, apesar dele ser duro e ele dizer que era necessário ser duro, o objetivo dele era levar os crentes dos coríntios a uma provação perante Deus. Ele falava com uma autoridade que o Senhor havia lhe concedido, visando levar os coríntios a serem aprovados espiritualmente. Por isso que ele convida os coríntios a fazerem um exame interior da sua fé. Depois do versículo 11 até o versículo 13, o apóstolo Paulo vai terminar a sua carta, vai chegar ao final da sua carta, e como ele costumava fazer, ele encerra a sua carta com algumas saudações para os irmãos, né? Ele fala sobre a necessidade de haver união, paz entre os irmãos, versículo 11. Amados, é necessário que haja sempre paz e união. É necessário que haja concórdia, é necessário que haja obediência. Agora, por exemplo, nós estamos atravessando um momento tão difícil que não podemos nos reunir. Irmão, se é difícil para você, imagine para o pastor, que é quem está na liderança, né? Para mim é muito mais complicado, né? Por não estar podendo levar o culto ali ao vivo, ali no dia a dia aos irmãos, a palavra, a administração da igreja. Nós estamos sofrendo em várias frentes, em várias situações. Os cultos de domingo estávamos transmitindo online, de repente começou uma série de problemas, na nossa aparelhagem, aí tivemos que providenciar um computador novo, problemas com relação a quem operava lá a filmagem, que já não quer mais trabalhar nisso aí, a pessoa se omitiu no momento mais difícil da igreja. Situações também de que nesse horário parece que muitas igrejas estão fazendo transmissões de culto online. Isso criou uma dificuldade também para nós. Parece que as redes ficaram muito acumuladas. Então, por isso que você viu aí, já anunciamos aí um novo horário para o nosso culto, aí vamos transmitir um pouquinho mais cedo, você fique ligado nisso aí, né? São dificuldades que nós temos, mas apesar de todas as dificuldades, nós temos que ter união. A igreja tem que estar unida. Não é porque nós estamos hoje em nossas casas e sendo pastoreados pela internet que nós vamos estar desunidos. A união se faz, por exemplo, em nós estarmos assistindo os trabalhos da nossa igreja, nós estamos juntos assistindo os estudos. Eu sei que existem pessoas que dizem, eu não vou assistir hoje o culto da minha igreja, vou assistir o culto de outra igreja que é mais bacana, a transmissão é muito melhor, é muito mais qualidade.
Amados, outra igreja é outra igreja, você pertence a essa igreja, então participe, mesmo com as nossas dificuldades, nós estamos tentando levar o melhor para você, e você não sabe como tem sido difícil, meus amados, você não sabe como nós temos trabalhado até mais do que no período em que estava normal, né? Mas agora estamos nesse novo normal. Então é necessário união, é necessário paz. Algumas pessoas ficaram descontentes. Eu acho que a igreja não deveria fechar, o pastor não poderia ter fechado a igreja. Como, irmão? Você imagine, hoje nós temos 3 irmãos que faleceram da nossa igreja, membros da nossa igreja, que faleceram de Covid-19. Você imagine esses 3 irmãos frequentando os cultos, sentando ao lado dos outros. Por certo, essas pessoas já teriam comunicado para outras pessoas ali dentro. Fora outras pessoas que ficaram doentes e que não foram a óbito, estão se tratando e melhorando, graças a Deus, mas também iriam transmitir. Então, irmão, nós temos que ser prudentes. A Bíblia nos orienta com relação à prudência. Agora, isso aí é união. A igreja tem que estar unida. Nós não decidimos, o ministério se reuniu, decidiu, houve um apelo dos presbíteros, eu pesei a situação com relação ao assunto, não foi uma decisão unilateral minha. Os crentes têm que estar unidos, têm que aceitar, nós temos que estar juntos, irmãos, e vivendo em paz. Também o apóstolo Paulo, no versículo 12, conclama os irmãos para que vivam o amor fraternal. O amor se traduz, irmãos, por gestos, por atitudes. Não é só dizer eu amo meu irmão. Esse momento é o momento que você demonstra se você ama a sua igreja, se você ama seu irmão, se você ama a liderança da igreja, porque o amor é vivido com prática, com atos, né? Você ama a sua igreja e você sabe que a sua igreja está atravessando dificuldades, mas não oferta, não dizima. Isso não é amor. Isso é um amor da boca para fora. Isso é um amor verdadeiro do coração. Na hora da dificuldade é que se levantam os fortes, se levantam os corajosos, se levantam os valentes, porque os covardes se escondem, correm, se omitem de participar, de ajudar, de contribuir, de estarem juntos. Então, essa palavra pode ser até uma palavra dura, mas veja que nós estamos dentro do contexto que o apóstolo Paulo estava trazendo aos coríntios, que também o apóstolo Paulo trouxe uma palavra dura, e ele diz que os crentes aos coríntios se examinassem a sua fé, examinassem o seu coração, que ele poderia ser fraco e ter as dificuldades dele, mas Deus era forte nele, estava agindo no ministério dele. Então, amados, nós temos que reconhecer o ministério do Espírito Santo em nós. Então, Paulo vai encerrar a sua carta com a bênção, que inclui as 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no versículo 13, né? E assim conclamando os crentes a que estivessem sempre unidos. Diz ele aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam, versículo 12. Né? Hoje nós não podemos, né? Nesse novo momento, jamais poderíamos dar um beijo no irmão. Não temos como, né? Porque é o novo normal, a nova situação, que as pessoas têm que estar de máscaras, em que as pessoas têm que estar afastadas uma das outras. São questões que nós vamos ter que observar, irmão, quando voltarmos a estar frequentando a nossa igreja, dentro das normas de segurança, para que haja saúde, né? Nos Estados Unidos, irmãos, por falta de obediência às normas sanitárias, às orientações, já teve alguns pastores que morreram, inclusive pastor de igreja grande, igreja bonita, que morreu, porque não aceitou as normas, disse, não, aqui não vai ser assim, Deus é maior e nós vamos enfrentar isso tudo de peito aberto. Quer dizer, foi imprudente, né? Então, amado, não tente ao Senhor, mantenha-se dentro da sua casa, né? Evite essas filas de aglomeração para você pegar R$600, espere um pouco, essas filas vão ceder, você ainda tem, né, com que sustentar, com que levar, vai levando devagar, espere um pouco mais, aí você vai pegar lá o seu recurso lá, mas Deus vai suprir a necessidade, creia no Senhor Jesus. Então, meu amado, que você possa receber essa palavra, fica firme, Deus te abençoe e te dê vitória a cada dia. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para te dar vitória, para te fortalecer. Faça uma máscara, fique em casa, fique com a sua família, evite visitar parente, evite receber visita de amigos, né? São coisas que são muito difíceis, irmãos, mas nós temos que cumprir, que é para a nossa saúde.
Se o brasileiro levasse um pouco mais a sério esse isolamento social, nós poderíamos ter saído desse problema em cerca de 30 dias e já ter resolvido o problema. Que essa doença tem um ciclo, terminou o ciclo, se ela você não contagiar mais ninguém, ela morre. Mas como o brasileiro está levando na brincadeira, com irresponsabilidade, as pessoas fazendo festas, as pessoas, você sai de carro com o vidro todo fechado, ar-condicionado ligado, mas você vê que numa situação para ir para a igreja, por exemplo, para fazer o culto online, você vê a rua, a Avenida Brasil está cheia de carros. As pessoas estão na rua, estão se movimentando, as pessoas não estão levando a sério. Então isso aí vai se arrastar por muito mais tempo. Enquanto países, por exemplo, como a Argentina está resolvendo o problema, Portugal está já abrindo lá, né? Então nós estamos aqui, esse fato vai se desenvolver aí por vários meses. Por quê? Porque estamos fazendo relaxadamente. Se a gente fizesse com mais cuidado, né? Fizesse um lockdown mesmo, a gente poderia em cerca de 30 dias estar de volta, mais tranquilo, os cultos voltando a funcionar, nossos trabalhos. O fato do brasileiro ser irresponsável com relação à sua saúde acaba levando com que o fato vai se prorrogando muito tempo. Isso aí, irmão, vai se prorrogar durante um bom tempo, pelo que eu estou vendo. Agosto, setembro, ainda vamos ter aí problemas sérios, né? E enquanto não se criar a vacina, isso aí vai se estender até o ano que vem. Nós vamos ter que andar com muito cuidado, sempre guardando as normas de segurança, né? Algumas coisas no nosso culto, se preparem que vão mudar, e tem que mudar mesmo, porque nós não queremos que ninguém seja contagiado dentro da nossa igreja, né? Dentro do acúmulo de pessoas. Então vamos ter que trabalhar nisso aí. Espere para que as novas normas que a gente vamos traçar para a igreja, e nós cremos que vamos voltar a nos reunir em breve, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê vitória, tá? Que o Senhor seja contigo, e eu agradeço muito esses momentos que você esteve aqui comigo, meditando na palavra de Deus. Pai do Senhor, vou levantar e vou ali desligar. A Miriam vai desligar para mim. Obrigado, Pai do Senhor.